amigos! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou Rosane Coutinho e no programa de hoje eu tenho a honra e o privilégio de conversar com Tamires Gameiro. Tá, muito obrigada. Você está com a gente aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Nossa, esse podcast aqui é muito incrível. Obrigada. E eu quero começar agradecendo aos nossos patrocinadores. Eles que estão fazendo isso aqui ser possível. Advanced Informática. Obrigada, Felipe. BTO, gestão completa de TI. Estúdios Vida Moderna, tornando seu podcast em realidade. Ockman Group, especialistas em cibersegurança. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Obrigada, pessoal. Eu vou começar fazendo a apresentação oficial da Tamires. Até para a gente honrar essa trajetória, tá? Que em tão pouco tempo, porque você é muito jovem, já tem tido tanta relevância e tanto protagonismo na área de tecnologia. E eu já aproveito para te agradecer por isso. Tamires Gameiro é desenvolvedora de sistemas, bacharel em ciências da computação e pós-graduada em engenharia de software pela IBTA. Trabalha há 14 anos com desenvolvimento em C#, engenheira sênior na Globo, instrutora .NET, apaixonada e ativa na comunidade técnica. Ama gastar horas falando de código, dar um cheiro em crianças fofinhas, tia do Davi, fundadora da comunidade Developers BR e do C#, uma das 5 Microsoft MVPs de C# no Brasil. Isso. Que coisa, tá? Eu estou muito encantada. Primeiro, te agradecer muito, porque eu acho que a gente está quase um ano, né, conversando para acertar essa agenda aqui. Então, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço por você não desistir de mim. Eu queria muito vir, só que nunca dava certo, né? Mas hoje deu. Graças a Deus. Tá, conta pra gente um pouco, então, sobre a sua carreira. Porque, de idade, você é muito, muito jovem, né? Mas você já tem uma carreira muito consolidada. Hoje você é uma desenvolvedora sênior, né? Numa das maiores empresas do país, né? Eu caí na área por um acaso, né? Então, eu não sabia. Há 14 anos atrás, 15 anos atrás, a programação não chegava lá na Zona Leste de São Paulo. Né? Para quem não é de São Paulo, é a área pobre da cidade. Então, eu não sabia que existia, não sabia nem que existia. Aí, em um momento, minha mãe viu uma reportagem na TV e falou, vai para a área de tecnologia, é uma área muito boa, que paga bem e que só você balançar o currículo na porta, eu já te contrato. Ela falou isso. Ela teve esse insight? Foi. Aí eu falei, tá bom. Aí eu cheguei lá na faculdade e falei, o que você tem de informática aí? Tem ciência da computação. Eu falei, é isso aí, então. Não sabia o que eu estava fazendo, não olhei grade, nada, foi só... Isso foi, sei lá, 1 dia, 2 dias antes de eu me inscrever pro vestibular. Então, foi isso. Aí, na primeira semana, primeira aula na faculdade, foi de algoritmos. Aí, sabe quando os anjos cantam assim? Oh! Foi isso. Eu falei, meu Deus, que maravilha que é programação. Eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Foi assim, amor à primeira vista. Mas do jeitinho que você está contando, porque você se jogou no escuro, você não tinha a menor ideia do que você ia fazer. Exatamente. O único conhecimento que eu tinha de informática era, para quem é jovem não vai entender, mas os chats do IG, entrar no Orkut, era isso. Mais nada. Os bate-papos da vida, madrugada, né, de um pulso para você conseguir acessar a internet, era isso. Só sabia apertar o botão para ligar e mais nada. E aí, eu tive a sorte de encontrar o meu grande amor, a programação, e eu apaixonei assim na primeira aula. E eu já entendi que era isso que eu ia fazer pro resto da vida. Mas, quando você fala programação, né? A gente tem aqui uma audiência
que a maior parte é da área de tecnologia, mas a gente tem pessoas como a Di, minha mãe, né, e Di, obrigada, viu, pela audiência, você tem falado que tem gostado dos episódios, e a Dileuza, ela não é da área de informática, mas ela falou que assiste todo episódio que a gente solta, ela assiste. O que é programar? O que você faz? Você coloca alguma coisa no computador? O que é que você faz? Ao contrário do que as pessoas pensam, o computador ele não é assim tão inteligente, né? As pessoas, elas dão comandos para que o computador se comporte da forma que desejam que se comporte. E são esses comandos que são baseados em código, e aí esse código gera ali um executávelzinho. Então, por exemplo, o Word, que está instalado na sua máquina, uma calculadora, ou coisas web também, né? Sites e tal. Tudo isso é baseado em código-fonte. E programar é criar esses código-fontes. Então, o que eu faço é entender o mundo, observar o mundo, reconhecer um padrão ali de comportamento e traduzir o mundo para a linguagem que eu uso, né? Tem várias formas de você conversar com o computador, então é como se fossem idiomas mesmo, né? Então, tem inglês, francês, português. E no final, o objetivo é o mesmo, que é comunicar. Com o computador é parecido. Então, existem várias linguagens que você comunica com o computador para que ele tenha um comportamento X que você quer. Então, eu quero que o computador some 2 números. Eu vou dar o comando, olha, reconheça o primeiro número, reconheça o segundo número, some os 2 números. Isso é programar, é dar ordens para o computador. Gente do céu, que coisa, né? Outro dia, a Tá, ela é muito... ela tem uma rede social muito forte. E outro dia ela estava falando no TikTok. O que é algoritmo? Gente, segue a Tamires no TikTok. Ela coloca cada vídeo interessante lá. E aí, você estava falando de algoritmo. Você pode explicar para a gente o que é um algoritmo? Sim, algoritmo é uma sequência detalhada de algo que você precisa fazer. O nosso cérebro, ele é muito rápido, né? Inclusive... Mais ou menos. Para quem não tá, só está ouvindo e não está vendo a imagem, eu tô apontando para mim, dizendo assim, o cérebro é rápido mais ou menos, porque tem alguns que é meio lento, tipo o meu. Às vezes, né? Depende do horário do dia. É verdade. Então, por exemplo, eu penso aqui, eu preciso tomar banho. Na nossa cabeça, tipo, já foi. Você tá no chuveiro, já saiu, já terminou. Só que pro computador, não é assim que acontece. E essa é a maior dificuldade da galera. Eu gosto muito de trabalhar com iniciantes. Eu dou aula para iniciantes. Então, eu percebo que essa é a maior dificuldade, que é você condicionar o seu cérebro a pensar pausadamente. Então, por exemplo, se eu for... Digamos que aqui eu estou no meu quarto e eu quero tomar um banho. Quais são os passos? Eu preciso virar a cadeira, preciso levantar da cadeira, preciso andar da linha reta, depois virar à direita, depois verificar se a porta está aberta. Se a porta estiver aberta, eu passo. Se ela não estiver, eu abro. E aí depois eu passo. E aí eu caminho até o banheiro. E aí eu tenho que ver se tem toalha lá, se não tiver toalha. Só que assim, quando eu falo, vou tomar um banho, a cabeça já foi. Né? Então, algoritmo é você descrever as coisas que você pretende fazer de forma detalhada e pausada ali. Né? E por que acontecem erros? Porque às vezes nosso cérebro ele já processou ali o que eu preciso fazer e a gente esquece de dar esse comando pro computador. O computador não é tão inteligente assim. A gente é muito mais inteligente que o computador. Então, por exemplo, aqui na minha cabeça, eu tô lá já no banheiro. Se eu não pedir, né, se eu não descrever ali no meu algoritmo que eu preciso verificar se a porta está aberta, eu vou bater de cara na porta. Né? Só que o meu cérebro ele já absorveu isso, porque ele já sabe que se estiver fechada, precisa abrir. Só que o computador não sabe. Então, a gente precisa dizer, olha, verifique se a porta está aberta. Ela está trancada? Não está trancada, então é só eu puxar.
Ela tá trancada, eu preciso procurar a chave. Quais são os locais possíveis de estar? Então, esse detalhamento é o que é difícil na programação, né? E se o nosso cérebro come algum passo porque ele já foi, aí na hora que a gente passa isso, né, essa ordem pro computador, ele pula também. E aí a gente dá de cara na porta e vai tomar banho de roupa, essas coisas. Eita! Então, tem muita coisa sendo esclarecida aqui hoje. Trazemos verdades. Tá, você estava falando sobre a sua trajetória, né? Que você entrou na faculdade, não sabia de nada, tal, o que que era. Na primeira aula você gostou. Uhum. Apaixonei. E aí eu comecei a procurar emprego na área. E aí meu primeiro emprego semi-área foi suporte telefônico. Então eu ensinava as pessoas a usarem o site. E aí do outro lado da sala ficavam os programadores, né? Lá do outro lado. E aí eu ficava olhando para eles pensando, meu Deus, eu preciso ser amiga deles. Só que ao contrário do que muita gente acha, eu sou meio introvertida, né? Mas assim, quando eu tenho um objetivo, eu vou cumprir aquele objetivo. Então, apesar de eu não ter tanta facilidade assim de fazer amizade sem motivo, né? De tipo, nossa, vai chover hoje. E a pessoa já desenrolar ali. Eu coloquei na cabeça que eu precisava conversar com um desenvolvedor de verdade, porque eu só era estudante. E aí, um belo dia, eu fui trabalhar num feriado, porque era feriado só em São Paulo. Aí tava eu e ele do outro lado. Aí eu falei, é hoje. Aí eu sentei do lado do cara, oi, tudo bem? Eu sou a Tamires, eu estou estudando programação. Você pode me mostrar os códigos da empresa? Aí, tipo, ele olhou pra minha cara assim, né? Viu que eu já era emocionada desde aquela época. Aí ele abriu lá o código-fonte, eu não entendi nada, mas eu tava, meu Deus, que coisa linda, saindo no coração assim da minha cabeça. E aí eu já tava criando planos de tipo, eu vou me oferecer nas férias pra ficar depois do trabalho, que eu vejo que eles trabalham muito. Eu vou trabalhar de graça, só pra ter o prazer de mexer num código de verdade, um código profissional e tal. E aí eu perguntei pra ele o que usavam lá. Na época era o ASP clássico, que é antigo, né? E aí ele falou pra mim, mas estuda ASP.NET, que ASP clássico naquela época já era ultrapassado. Aí tá bom, liguei numa escola e eles falaram, mas você sabe alguma linguagem? Eu, como assim? Não, é bom você aprender C#. Tá, peraí que eu vou perguntar pro programador pra ver se vocês não estão me enrolando. Aí fui lá, perguntei pro programador e ele falou, não, é verdade, você tem que primeiro aprender C# pra depois estudar ASP.NET. Aí fechei o pacote. Só que na época eu era estagiária, né? Então eu ganhava, sei lá, R$600. E aí R$400 era da faculdade. E R$100 era do curso que eu parcelei em 12. E aí os outros R$100 era do transporte. Então, assim, eu comprometi toda a minha renda durante um ano pra fazer esse curso. Eu não entendi nada no curso. Sério? A sensação que eu tenho é que as pessoas que estavam lá estavam trocando de linguagem, sabe? E eu não sabia, né? Eu tava começando ali, eu tava no terceiro semestre da faculdade. E aí, eu não entendi nada. Eu comecei interrompendo bastante curso, depois eu achei que eu estava sendo inconveniente. E aí eu deixei seguir, mas assim, né, na expectativa, pensando, eu não entendi nada nesse curso, mas eu vou chegar lá na empresa, eu vou me oferecer para trabalhar de graça à noite e eu vou conseguir virar programadora. Aí cheguei lá, eu fiz o curso, que não sei o quê, me mostra algum código em C#? Não, a gente não usa C# aqui. Ai, meu Deus! Sabe quando o seu mundo cai assim, ó? Meu olho lagrimejou, tipo, eu comprometi todo o meu dinheiro por um ano e não vai servir pra nada. Só que serviu, porque um doido me achou na internet, viu meu certificado ali do cursinho de 40 horas e ele me chamou pra uma entrevista. Aí eu fui, né? Nossa, assim, eu tremia. Você falou um doido? Um doido, né? Alex, o nome dele. Alex, te amo até hoje. Aí eu fui pra entrevista. A entrevista foi em janeiro e ele sumiu. Aí quando foi em maio, ele... Oi, tudo bem? Você ainda está interessada na vaga? Oi, sumida. Oi, sumida. Eu, claro, com certeza. Tal. E eu falei que ele é um doido porque eu não sabia nada, né? Eu não sabia orientação a objetos, eu não sabia C#, eu tava...
Eu era só emocionada mesmo. E aí, segundo ele me contratou por conta desse brilho no olhar, por causa que ele viu que eu era emocionada. E aí ele se viu em mim quando ele começou e ele me contratou. Então, Olha aqui. Alex, muito obrigada, Alex. Muito obrigada. muito obrigada, Alex. E aí, tipo, eu entrei, tinha um sênior em pleno e eu, que era trainee na época. E aí deu um mês, o sênior saiu. No segundo mês, o pleno saiu. Eu e ele. E aí, tipo, ele começou a absorver todas as demandas, né? Ele não atuava mais somente como líder, ele começou a pegar. E eu tinha um sentimento muito grande com ele de gratidão, né? Pela oportunidade. Então, ver ele desesperado, parecia que ele tava sufocando, assim. Me deixava em desespero também. Eu ficava, Alex, me passa as demandas, deixa eu te ajudar. E aí ele começou a ficar muito estressado. A nossa relação era muito de amor e ódio, assim. Né? Eu ficava falando... Aí ele falava, eu vou demorar mais tempo te ensinando do que fazendo. Sai daqui. Aí eu saía. A gente já viu isso em algum lugar, né? Acho que isso acontece muito ainda. No mercado? Pô, A nossa relação você não era senta muito... aqui e fica olhando. Exatamente. Então, como ele estava sobrecarregado, ele não podia me dar atenção para me ensinar. E aí, o que eu fiz? Eu descobri o ponto fraco dele. Qual que era o ponto fraco dele? Era eu sentar na mesa e ficar olhando para ele fixamente. Ele ficava absurdamente incomodado. Então, toda vez que eu tava travadaça, assim, que não tinha comunidade, não tinha tantos artigos, não era assim como é hoje. Que ano que era mais ou menos isso? 2010, acho. Por aí. Pô, outro dia. 2010, 13 anos atrás. 2009 então, né? Então Tem 14 anos. 14 por aí. E aí, quando eu descobri o ponto fraco dele, então, o que eu fazia? Eu sentava na mesa dele e ficava assim, olhando que nem uma maluca, tipo... uma psicopata olhando pra ele fixamente, assim. Aí ele ficava tão incomodado, irritado, que ele falava, o que você quer? O que você quer? Aí eu falava, já era, descobri seu ponto fraco, você tá ferrado, né, meu amor? E aí foi assim, nossa relação, né? Eu obrigando ele a me ensinar. E aí chegou o momento, eu fui promovida 2 vezes em um ano, porque eu imergia ali, né? Sugava ele de todas as formas que eu podia. E aí, em 1 ano e meio, eu me tornei a principal programadora da área. Então foi muito legal. A minha relação com ele era de paternidade mesmo, sabe? Ele me adotou. E aí, na hora de sair da empresa, nossa, foi um drama. Porque ele falou pra mim num momento, né? Não, você já pode ir. Aí eu falei, tá bom. Aí eu troquei de empresa. Ele ficou tão irritado comigo que no dia que eu fui embora, ele saiu assim meio-dia, foi embora. Ele não me deu tchau. Aí depois eu voltei lá várias vezes, né? Ficava zoando ele. Mas foi uma relação assim muito boa. E eu tive a sorte de, no meu primeiro emprego, não sofrer machismo ali, né? Ele confiava muito em mim, então eu nem sabia que isso existia. Então, essa base foi sólida. Né? E aí às vezes eu converso com ele ainda, ele fala que eu sou o melhor projeto dele. Ai, que bonitinha. Muito legal, ele tem orgulho de mim. Então, beijo, Alex. E sejam Alexes na vida das pessoas, dê a oportunidade, né? Porque senão, vai saber se eu teria conseguido e tal. Mas foi muito... O primeiro emprego foi marcante pra mim. Que história linda. E aí teve outros pontos de virada, né? Tem pontos que são, assim, cruciais. Né? Tem um MVP, não sei se você conhece o Ramon Durães. Eu cruzei com o Ramon num evento. Antes, os eventos aconteciam, sei lá, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano. Os meetups da vida. E aí eu descobri, né, que existia. E aí eu fui num meetup, nesse evento que era... Nossa, eu nem lembro o nome. Tech Day, acho que era isso que chamava. E aí eu saí um momento para tomar um cafezinho ali, que era um sábado inteiro. Aí eu vi o Ramon. Aí eu falei, nossa, esse cara tem cara de gente importante, né? Eu preciso ser amiga dele.
Mas aí porque ele tinha cara de gente importante, você queria ser amiga dele ou você não queria ser amiga dele porque ele tinha cara de gente importante? Não, eu queria. Ah, você queria. Eu queria. Tem que ser intencional, né? Tem que ser intencional, é. E aí, tipo, ele me viu, acho que deve ter falado doido, né? Me olhando. Ele, oi, tudo bem? Quem é você? Tá gostando